Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Irmãos, eu estava aqui, orando, e eu já tenho explicado para você que a oração, ela não é um monólogo, A oração é um diálogo. Você fala e Deus fala com você, E como que eu sei que Deus está falando comigo, pastor? Ele vai te lembrando, é uma das funções do Espírito Santo. Ele vai lembrando aquilo que você já conhece. Então, naquilo que você está falando com Deus, vai surgindo as lembranças do que a Escritura está dizendo, que a Escritura diz, é Deus falando com você. Você está falando com Ele, Ele vai falando com você, Ele fala por meio da palavra. Uma das funções do Espírito Santo é essa, é lembrar aquilo que nos foi orientado, aquilo que nos foi ensinado já. Você está compreendendo? Então, quando você começa a conversar com Deus, você começa a falar com Ele, Ele vai falando com você. Ele vai lembrando a você, o Espírito Santo, o que as Escrituras diz em relação àquele assunto que você está conversando com Deus. Você está compreendendo? É um diálogo, não é um monólogo. E eu conversando com Deus aqui, Ele estava me falando uma coisa importante, que já tenho falado com você. O motivo que muitas pessoas elas não alcançam o sucesso, elas não chegam aonde elas precisam chegar. A Bíblia diz que eu tenho que ser firme, mas ela fala mais. Ela fala que eu tenho que ser constante. O problema de muitas pessoas é que elas não são constantes. Olha lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, ele está falando ao povo de Deus. Ele não está falando, porque muitas vezes você vai ver Deus se dirigindo àquelas pessoas que ainda não são dele. Mas muitas vezes você vai ver Deus se dirigindo àquelas pessoas que pertencem a ele. Então ele está falando com quem pertence a ele. Por quê, pastor? Porque para você ser meu irmão, você vai ter que ter o mesmo pai que eu tenho. Para mim ser teu irmão, eu vou ter que ter o mesmo pai que você tem. E para você ser irmão de Jesus, você tem que ter o mesmo pai que Jesus tem. E quem é o pai de Jesus? O Deus que criou todas as coisas. O Senhor dos céus e da terra. O Deus que nos amou de tal maneira que mandou o Verbo, o Filho dele, o Verbo, ao mundo, para se tornar carne e viver entre os homens. E o Verbo veio por uma razão. Jesus se tornou carne, o Verbo se tornou carne por uma razão. Para quê? Para salvar o mundo. Então ele veio com uma missão específica. Ele não veio para julgar, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Está compreendendo? Sim ou não? Então nós temos que ter esse entendimento. Ele está falando ao povo dele. Portanto, meus amados irmãos, você pertence a Cristo? Você pertence ao Deus que criou os céus e a terra? Está na posição de filho? Então é com você que ele está falando. Meus amados irmãos, sede firmes. Nós temos que ser firmes. Você não pode ser aquela pessoa que qualquer coisa te abala. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, você tem que aprender a confiar. Os que confiam no Senhor são como monte, um monte, não são montes não. São como monte de Sião. Por quê? Ele não se abala. Se você é aquela pessoa que se abala, você é uma pessoa que não é firme, então é porque você não confia em Deus. Não, eu confio, pastor. Como que você confia se você está se abalando com aquilo que o diabo está falando para você? Como que você confia se você está se abalando diante das circunstâncias que se apresentam a você? Não. Se você confia, você não pode se abalar. Está compreendendo lá? Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no serão como o monte Sião. É um monte, não são os montes. É o monte Sião. Que não se abala, mas permanece, não se abala, e permanece para sempre. A minha confiança tem que ser aquela confiança permanente. Eu não posso me abalar.
Não, pastor, é porque minha mulher falou que vai me largar. Você está abalado por quê? Você não confia em Deus, não? Eu me lembro de um pastor que trabalhava comigo. Ele era membro na minha igreja, aí ele se tornou obreiro na minha igreja, evangelista na minha igreja. Eu levantei ele ao pastor, e ele se tornou líder regional, ou seja, ele cresceu no ministério. Mas eu me lembro uma vez, ele tinha uma esposa um pouco complicada, um pouco difícil. Tem pessoas que elas são difíceis de relacionamento. Tem que tomar cuidado com as escolhas que você faz. Por quê, pastor? Tem certas coisas que não dá para voltar atrás depois. Você está compreendendo? Tem coisas que até dá para voltar atrás, mas tem coisas que não dá. Eu sempre explico, você está doente? Vem aqui que eu oro, Deus vai te curar. Morreu? Se Deus quiser que você ressuscite, eu oro, você ressuscita. Né? Lembra de Pedro? Chegaram para ele, chamaram, porque uma amada irmã havia falecido. Ela havia morrido. E ele chegou lá, levaram ele onde ela estava, né? E ele viu o corpo lá e chegou e falou, levanta. Não foi isso? Não. Ele mandou todo mundo sair, dobrou os joelhos, foi falar com Deus, né? Aí a gente pode ter uma interpretação extensiva, falar, Senhor, então, aí me colocaram Dorcas aqui, amada de todo mundo, ela morreu, está nos braços do Senhor, eles estão pedindo para orar para ela voltar, e aí, Senhor, ela pode voltar, não pode, como é que é? Aí ele recebeu ali de Deus uma orientação. Deus falou para ele, pode voltar. E ele foi para o corpo dela e falou, Dorcas, levanta. Né? Você tem que ter um entendimento. Você não pode fazer umas coisas sem primeiro falar com Deus. Né? Vai, você quer fazer algo? Precisa fazer algo? Tem necessidade de fazer algo? Tem. Fala com Deus primeiro. Então, voltando. Está doente? Vem, vou orar. Vontade de Deus que você seja curado mesmo. Morreu? Ele quer que você volte? Eu oro, você volta. Está com problema financeiro? Vamos orar, Deus vai resolver isso. Casou? Não tem mais jeito, não. Não, pastor, não. Não tem mais jeito, não. Então, você presta bem atenção na tua escolha. Quem já escolheu, já escolheu. Quem já escolheu, já escolheu. Não tem jeito, não. O que uniu Deus não separe, acabou. Não posso ir contra a palavra de Deus. Você não pode ir contra a palavra de Deus. Não, pastor, mas ela é uma mala. Põe uma rodinha nessa mala e começa a carregar. Não, pastor, ele é preguiçoso, ele não trabalha. Eu que tenho que sustentar. Você tinha que ter visto isso antes. Quando você casou com ele, você já viu que ele era preguiçoso. Antes de casar. Você resolveu que você ia casar. Você fez a tua escolha. Você escolheu pelo teu coração. E tem certas coisas que você tem que entender. Não dá para escolher pelo coração. Por quê, pastor? O coração ele é mais enganoso que todas as coisas. Não escolhe pelo coração, não. Tem que escolher pela palavra. Pela orientação da palavra. Você fica aí vivendo as paixões da carne. A paixão, para você ter uma ideia, é um sentimento faccioso da carne que sobrepõe a razão. O amor não. O amor ele é eterno. O amor é tão maravilhoso que ele chega a encobrir as falhas. Chega a encobrir as falhas. Mas a paixão não. A paixão é um sentimento da carne, é um sentimento faccioso da carne que sobrepõe a razão. Então tem que ter entendimento. Você está entendendo? Tem que ter entendimento. Aí, de repente, a situação dele estava complicada com a esposa. E ele me liga. Pastor, a minha mulher está fazendo a mala, está indo embora. Eu falei, irmão, calma. Não, mas por que, pastor? Eu não sei o que eu faço. Eu falei, calma, cara, vou orar a Deus. Deus vai resolver essa situação. Ele falou, não, pastor, eu conheço minha mulher. Eu falei, você conhece a tua mulher. Você não conhece o Deus que eu sirvo. Eu falei, estou perdendo tempo contigo. Desliga esse telefone. Dobrei o joelho e falei, Deus, eu estou quebrando a força desse demônio que está na mente dessa mulher, no coração dela. E eu estou dizendo que esse demônio nunca mais volte. Mandei o demônio embora. 5 minutos depois ele me liga, pastor, mudou tudo. Ela desfez a mala, falou que me ama, não vai me deixar nunca mais. Mas acontece o quê? Por que ele estava abalado? Faltou a confiança em Deus. Você não pode ficar abalado. Neste mundo tereis aflições, as dificuldades elas vão surgir. O Senhor Deus não enganou ninguém. É que você fica na palavra de alguns homens. Não, pode vir que a tua vida vai mudar. Em outras palavras, nada mais vai acontecer de ruim com você. É mentira. É mentira. Neste mundo tereis aflições. Está compreendendo? É uma coisa que entrou no meio do evangélico, aí não sei como entrou essa mentira, esse engano aí, de que crente não tem problema. De que nunca vai acontecer nada de ruim com crente, não se tornou crente, agora você está imune. Mentira. A diferença é que hoje, quando a dificuldade vem,
eu tenho o poder de Deus para mudar a situação. Antes, eu não tinha o poder de Deus para mudar a situação. Ou seja, eu não sabia lutar. Está compreendendo ou não? Irmão, olha lá, está vendo? João 16:33. Depois você anota e lê. Então o que acontece? Para você entender. Nós não sabíamos lutar. Eu não sabia lutar. Se viesse uma perturbação, se viesse um mal, eu não sabia me defender. A diferença, já pedi para tirar até. A diferença é essa, que hoje eu sei combater. Eu sei orar, eu sei repreender o mal. Irmão, naturalmente falando, eu faço jiu-jitsu desde 2003. Desde 2004 eu faço jiu-jitsu. Tenho aprendido a arte suave. Estou sem treinar, mas eu sei e conheço os golpes. Estou sem treinar desde a pandemia. Mas sempre pratiquei, sempre treinei desde 2004. 2003, 2004. Sempre pratiquei. Irmão, antes se alguém viesse me bater, eu ia sair correndo. Eu não saberia me defender. Agora eu sei. Mas só que eu tenho uma palavra, aí do homem vir violento, então jamais vou brigar, porque não é para brigar. Mas eu sei me defender. Essa é a diferença, só para você entender. Então o que acontece? Antes, nós não sabíamos como defender. Hoje nós sabemos. Se vem um problema, uma dificuldade, Satanás, estou te repreendendo, hein? Eu tenho o poder e a autoridade do nome de Jesus, solta o meu filho, solta o meu casamento, solta o meu marido. Na minha empresa você não toca, sai da minha empresa. Ou seja, você sabe se defender. Antes de conhecer a Jesus, você não sabia. O mal vinha, abusava de você, destruía você, e você não sabia como se defender. Agora, tem pessoas que estão à casa de Deus, já aprenderam a se defender, mas não faz uso do poder que tem. Por quê? Lembra que eu falei que eu aprendi a lutar? Mas, mesmo tendo aprendido a lutar, para que eu tenha um reflexo natural de defesa, eu tenho que estar treinando. Senão, eu não vou ter o reflexo natural de defesa. Eu sei como faz, mas eu não vou ter o reflexo natural de defesa. Está compreendendo? Sim ou não? Só com um treinamento constante que eu vou ter esse reflexo natural de defesa. Tem pessoas que eu fico vendo. Elas sabem que tem que orar todos os dias, mas não ora. Sabe que tem que ler a Bíblia todo dia, mas não lê. Sabe que tem que estar na casa de Deus constantemente, mas não está. Ou seja, não são pessoas constantes. Ou seja, elas não treinam espiritualmente. Você está compreendendo? Então elas até sabem, mas não têm o reflexo natural no que diz respeito ao sentido espiritual para se defender. E o diabo está abusando da vida financeira dela. O diabo está abusando da vida conjugal dela. O diabo está abusando da vida familiar dela. E está abusando. E ela está sofrendo. Está apanhando, está levando um couro de Satanás. Mas por quê, pastor? Porque não é constante. Ela é firme, mas não é constante. Irmão, portanto, meus amados irmãos, põe isso dentro de você. Sedes firmes. Irmão, confie em Deus, não se abala não. Eu mandei uma mensagem para você hoje pela manhã. Lá em Isaías, a Bíblia diz que Deus, Ele abençoa aqueles que têm uma fé firme. Você leu? Está onde? Cadê o crente que falou? Crente é crente. Olha lá. Ó, Isaías 26:3. Tu, ó Senhor, olha aí, ó, dá paz e prosperidade. Ó, para quem que Ele dá? As pessoas que têm uma fé firme. Irmão, eu tenho que ser firme. Eu não posso ser aquela pessoa que eu me abalo. Qualquer coisinha está lá, irmã. O que foi, irmã? Meu marido. Você está brincando? Qualquer coisinha. O que foi, irmã? Meu filho, pastor. Você está brincando? Você tem que ser firme. Você não pode ser aquela pessoa que se abala. Não estou falando que você não tem que ter sentimento. Homem de Deus chora também. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, chora também. Jesus não sabia que Lázaro ia ressuscitar? Sabia, ele já tinha falado com o Pai. Ele já sabia o que tinha que ser feito. Mas quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, o que ele fez? Ele chorou. Ou seja, você não tem que ser uma pessoa sem emoção. Não é nada disso.
Não é nada disso. Só chora, pastor. Ixi. Eu já falei, eu não fui feito para sofrer, não. Eu nasci para ser feliz. Eu nasci para ter sucesso. Não nasci para derrota, não nasci para dor. Quando eu vou, por exemplo, a algum consultório médico, tem que tomar uma injeção, eu já falo, cuidado com essa mão aí. Porque tem umas enfermeiras que a mão dela parece um tijolo, tão pesada, né? Toda delicada. Né? Atravessa o osso da gente. E tem aquela que você coloca a agulha, nem percebe, né? Estou esperando ela colocar a agulha e já acabou. Não é? É dessas que eu gosto. Não nasci para sentir dor. E você também não nasceu para sentir dor. Mas só que nós somos humanos. Nós temos sentimentos. Nós temos emoções. Mas a nossa confiança, ela tem que estar na palavra. Eu não tenho que ser levado pelas minhas emoções. Eu tenho que me manter firme naquilo que Deus falou para mim. Na palavra que Ele me deu. Está compreendendo o que eu estou falando? Ó, tu, ó Senhor. Deus me deu de madrugada essa. Falei para minha esposa, eu falei, não sei o que aconteceu. Mas aí que tá, você não sabe na hora, mas depois você fica sabendo. Eu falei, cansado. Foi uma semana doida, de correria, de levantar muito cedo e dormir muito tarde, com pouco tempo de sono, o tempo todo agitado. Eu falei, rapaz, eu fui deitar ontem 9h30 da noite. Falei para minha esposa, falei, vamos dormir? Ela falou, vamos, então vamos. Mas deitei, irmão, apaguei. Só que 4h da manhã eu acordei. Eu não dormi mais. Eu falei assim com Jesus, eu falei, Jesus, me acordou agora por quê? Eu falei, só sabe que eu não vou orar uma hora dessa. Estou cansado. O que é que o Senhor me acordou? O que foi? Me acordou para dar essa palavra. Ele me acordou para dar essa palavra. Agora essa palavra ela é para mim. Mas Ele acordou para mim dar para você. Não dormiu mais depois, pastor? Não. Está cansado? Não, também. Como é isso? Não sei. Só sei que é assim. Você não tem aquele negócio que você sabe porque sabe, mas não sabe que sabe, mas você sabe que sabe? É desse jeito. Tu, ó Senhor, dá paz. Você precisa de paz? Pastor, é um tormento, é uma tristeza, é um negócio, eu não sei, eu não consigo enxergar, eu não entendo por quê, porque se eu analisar eu não tenho razão. Ele está falando que Ele dá paz. Você quer paz? A paz que vem de Cristo? Primeiro você tem que entender que você tem que buscar essa paz. Eu estou aqui com um prato de arroz e feijão para você. Só que você tem que vir aqui pegar, poxa. Vem aqui pegar. Levanta e vem pegar. Então, levanta e vem buscar a paz que Cristo tem para dar para você. Você não ora, você não lê uma Bíblia, você quase não está na igreja, não é uma pessoa constante. E você quer ainda paz, poxa? Está de brincadeira? Quer paz, vem buscar. Quer paz, vem buscar. Não adianta falar que tem fé, não. A fé sem obra, ela é morta em si mesma. Ela é morta em si mesmo. Ele está falando aqui de uma fé firme, mas que se manifesta com obras. Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme. Às pessoas que confiam em Ti. É fé firme, irmãos. A fé ela é produzida por ouvir a palavra. Ela vem. Ela vem. Você não para ouvir Deus, como é que vai produzir em você? É fé. Fé é uma convicção, fé é uma certeza, fé é um sentimento, que aquilo que Deus falou vai acontecer. Isso é fé. Fé não é outra coisa, não. Fé é isso. Você ouve a palavra, começa a meditar nela, ela começa a produzir em você uma convicção, ela começa a produzir em você uma certeza, que aquilo que Ele falou vai acontecer. Isso é fé. Isso é fé. Não é desejo de ter, de alcançar. Tem pessoas que acham que, ela está chorando, Deus vai fazer alguma coisa por ela. Igual aquele cidadão falou assim, Senhor, já procurei, uma hora joga na água, outra hora joga no fogo, falei com os seus discípulos, Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa, faz, poxa, não aguento mais. Ele falou, eu?
Essa responsabilidade não é minha, não. A responsabilidade de confiar, de crer, é tua. Não adianta ficar chorando, igreja. Quer chorar? Pode chorar. Jesus chorou. Eu choro. Só que não muda nada. Não foi por causa do choro de Jesus que Lázaro levantou. Foi por causa da confiança que ele tinha em Deus. Tanto que a oração dele foi essa: Pai, eu sei que você me ouve. Eu confio no Senhor. Mas por causa das pessoas que aqui estão, Lázaro, sai! Não foi o choro dele que trouxe Lázaro para fora. Foi a confiança e o agir sobre essa confiança que trouxe Lázaro para fora. A fé, Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Isso é fé. E ela é produzida por ouvir. Você tem que ouvir. Tem que ter um relacionamento com a palavra. Tem que orar. É aquilo que eu falei para você, a oração não é um monólogo. Ela é um diálogo. Você fala, Deus fala. Você fala, Deus fala. Se você não fala, Deus não fala. Tem pessoas que falam assim: Deus não fala comigo, pastor. Você não fala com ele. Você não fala com ele. Eu estou dentro do elevador. Você entra. Se você fala bom dia, eu falo bom dia. Se você não fala nada, eu não falo nada. Tem pessoa que ela quer determinar como alguém tem que agir, né? Às vezes você chega e fala: irmão, pega ali um copo d'água. Bom dia, pastor. Eu não quis falar bom dia para você. Você quer agora explicar como que eu tenho que agir agora? Porque esse bom dia é aquele negócio. Não tem educação, não? Fala bom dia primeiro, depois você me pede água. Esse bom dia é isso. É um bom dia irônico, né? Então tem pessoas que é assim. Ela quer determinar como Deus tem que agir. Ela não fala com Deus. Vai falar comigo, não? Fala com Ele. Ele vai falar com você. É desse jeito que funciona. Ele não fala com você porque você não fala com Ele. Começa a falar com Ele. Você é aquela pessoa que fala: meu marido chega em casa, ele nem conversa comigo. Deixa ele quieto, vai conversar com Deus. Deus quer conversar com você. Marido é assim mesmo. Como é que o senhor sabe? Eu sou marido também, velho. Marido é assim mesmo. Tem dia que acordo, ela vem com um copo de café, eu só olho e falo assim: não quero conversar. Tem dia que ela traz o copo de café, vem. Marido é assim mesmo. Agora Jesus está disposto a conversar com você em todo momento. Toda hora que você falar Pai, Ele oi. Toda hora. O tempo todo. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Na hora do almoço. Na hora que você está tomando banho. Qualquer hora que você está dirigindo. Qualquer hora que você quiser falar com Ele, Ele quer falar com você. Está sempre pronto a te ouvir. Esse Deus, Ele não toscaneja, Ele não dorme. Ele está o tempo todo com os olhos dele sobre você. Quando você está na luz, ele está com os olhos sobre você. Mas se você estiver lá no mundo dos mortos, ele está com os olhos sobre você. Triste por você estar no mundo dos mortos. Mas ele está com o olho sobre você. Por que triste? Porque ele quer ver você vivo. Ele quer ver você na luz. Ele quer que você ande com ele hoje, porque ele quer que você passe com ele a eternidade. Está compreendendo ou não? Sim ou não? É coisa séria. Portanto, a fé vem. Eu fico vendo um monte de que, não, pastor, eu tenho muita fé. Está de brincadeira? Você está começando errado, você está começando religiosamente. Para com esse negócio aí. Só tem fé quem ouve a palavra. Ela só vem por meio da palavra. Se ouviu, a fé foi produzida, então você pode declarar que tem fé. Senão você não tem, não. Você não tem, não. Você está se enganando. Você está se enganando. Você está procurando alguém que fala aquilo que você quer ouvir. Não. Tem gente que fica com raiva do pastor porque ele não fala o que ela quer ouvir. Igual Acabe. Josafá perguntou para ele: não tem por um acaso aí um profeta que possa falar conosco?
Porque ele tinha 400 lá falando para ele o que ele queria ouvir. Aí ele falou, tem um aí. Só que eu não gosto dele não. Ele fala sempre aquilo que eu não gosto de ouvir. Ele nunca fala coisa boa para mim. Não, mas é que ele falava a verdade. Ele falava a verdade. É que tem gente que não quer ouvir a verdade. Aí o pastor não presta, o pastor não é bom, o pastor é bravo, o pastor é estúpido. Então eu vou para outra igreja. Só que não é outra igreja que vai mudar a tua vida, amigo. Não é para outra igreja que vai mudar a tua vida. A tua vida vai mudar quando você mudar de reino. Quando você sair do reino das trevas e começar a andar no reino da luz. É aí que a tua vida vai mudar. Aí que a tua vida vai mudar. Portanto, a fé vem, ela vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. É a palavra, é Jesus que produz esse sentimento, essa convicção. Você não para ouvir. Você toma decisões sem falar com ele. E depois cata lá o problema que surgiu com a decisão que você tomou. Jesus, resolve aí para mim. Você não precisaria estar com esse problema na mão se você tivesse primeiro conversado com ele e, em vez de agir pelos seus sentimentos, agisse pela direção da palavra dele. Volta lá em Isaías. Tu, ó Senhor, da paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam. Você tem que estar nessa posição da pessoa que tem fé firme e confia nele, que não se abala. Por quê, pastor? Porque às vezes vai surgir dificuldade, às vezes vai surgir problemas. Mas a Bíblia diz que Deus livra o justo de todo problema que surge diante dele. Toda. Muitas são as aflições do justo, a Bíblia diz. Muitas. Não é pouca, não. É muito. De vez em quando o bicho está pegando, né, pastor? Tá. É muito. Só que Deus livra de todas. Por quê? Porque você tem uma fé firme. Você confia nele. Então ele traz paz e traz prosperidade. Segue. 23, 26, 4. Confiem sempre no Senhor, pois ele é o nosso eterno abrigo. Não é um abrigo que um vento tira, não. É eterno. Se você permanecer confiando no Senhor, ele vai ser tua proteção eterna. Ele vai proteger você aqui pela eternidade. Proteção eterna. Aqui e pela eternidade. O diabo pode se levantar para vir contra você. Ele entra na frente e fala aqui, não. É meu. Nele você não vai tocar. E se por um acaso o diabo vier contra você e você tiver que lutar, você vai ter a força de Deus para vencer a batalha. Você está entendendo? Por quê, pastor? Porque há situações que em uma oração tudo se resolve. Agora há situações que você vai orar e vai ter força para passar por aquela situação, porque você tem que passar por ela. Você tem que passar por ela. Um exemplo, a perca de um ente querido. Não tem como resistir à palavra de Deus. Veio do pó, a pó tornará. Uma hora ou outra, você vai ter que passar por isso. Ou vai perder a esposa, ou vai perder o marido, ou vai perder a mãe, ou vai perder o pai. Infelizmente, que eu acredito que é uma dor maior, porque não é normal, não é natural. O natural é o filho enterrar o pai, nunca o pai enterrar o filho. Mas, infelizmente, alguns passarão por essa dor. Eu oro há anos. Eu estou nessa carreira há 31 anos. Oficialmente, como pregador da igreja, foi no ano de 1992 que eu me tornei oficialmente pregador do ministério, no ministério na Igreja Internacional da Graça de Deus. Você faz a conta aí. Na minha conta deu 31. Então eu tenho visto muitas pessoas jovens indo embora. E às vezes eu chego perto de um pai, perto de uma mãe, eu não sei o que falar. Por quê, pastor? Porque nenhuma palavra consola, não tem o que falar. É uma dor que eu peço a Deus para nunca sentir. Mas infelizmente, aí, às vezes eu vejo um ou outro sentindo. Eu lembro quando eu fui fazer um velório em São Luís do Maranhão, de um garoto de 12 anos de idade, 13 anos de idade. Eu fui visitar ele no hospital. Quando eu entrei para visitar, eu olhei e vi que não ia mais, que ele ia morrer. Eu me lembro até hoje daquele garoto sentado
deitado, quase meio amarelo, transpirando. Quando eu entrei, deu uma dor no coração, eu falei, já era. Já foi. Não adiantava, minha oração, ela não ia mais ter efeito, porque era o momento dele. Como que é o momento dele com 13 anos, pastor? Eu não sei, você vai ter que perguntar para Jesus depois. Eu não sei. Eu sei que a Bíblia é clara, os nossos dias estão contados. Estão contados. Eu não sei, só sei que era. E eu me lembro que eu fui embora, naquela madrugada, vi a notícia, e eu fui lá fazer o velório. E eu chego perto da mãe. Falei, Jesus, o que eu falo para ela? Não tem nada para falar para ela, não tenho o que falar, o que eu falo para ela? É uma dor que... Então eu oro a Deus há anos, para que Ele me dê a graça de nunca ter que enfrentar essa dor. Mas eu sei de uma coisa, veio do pó, ao pó vai tornar. Então, é um caminho que, às vezes, a pessoa vai ter que passar, não tem como ela não passar. E Deus vai fortalecer, por meio da oração, para você passar por esse caminho, sem ser queimado, sem perecer, sem ser destruído. E há coisas que não. Basta uma oração, ela se resolve. Você não vai ter que passar por aquilo ali. A oração te desvia daquele caminho ali. Olha lá, Isaías 26, 4. Confie sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno, que a tua confiança esteja na palavra. Não no homem. Não na tua força. Não na tua capacidade intelectual. Não no teu preparo. Não, mas na palavra. Confia nele. Ele vai ser o teu abrigo eterno, a tua proteção aqui e pela eternidade. Amém? São essas pessoas que confiam nele, que têm uma fé firme, que ele traz paz e prosperidade. Irmão, coloca a tua vida na mão dele. Começa a ser aquela pessoa firme, aquela pessoa constante. Volta lá para mim, firmes e constantes. Por quê, pastor? Porque tem mais um detalhezinho aqui que eu quero mostrar para você. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e não seja aquela pessoa, irmão, uma hora está na igreja, outra hora não está, outra hora obedece, outra hora não obedece, uma hora ora, outra hora não ora, uma hora está rindo, outra hora está chorando. Não, seja firme, mas seja constante. Constante na tua fé. Constante na tua fé, na tua confiança. Sempre abundante na obra do Senhor. Mas abundante, irmão. Faça o máximo. Se exercite, ore, jejue, leia, esteja na casa do Pai, evangelize. Irmão, cumpra o teu ministério. A palavra ministério significa serviço. Cumpra o teu serviço, sirva a Ele. O filho do homem, até Ele veio para servir. Sirva a Ele. Sirva a Ele. Amém? Portanto, meus amados irmãos, seres firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ministério, trabalho, não é vão no Senhor. Não é vão. Talvez o homem não dê valor. Talvez o homem despreze. Mas Deus não. Todo o trabalho que você faz para Ele, para a glória dEle, Ele acolhe com amor e carinho e guarda. E quer saber mais? Você vai receber uma recompensa depois. Não faça pela recompensa. Mas você tem que ter essa consciência que haverá uma recompensa. Não é vão. Por isso que ele está falando que não é vão. Haverá uma recompensa. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa falar mais no seu coração. Vou pedir para você ficar de pé, para você acordar, despertar. É o cansaço, pastor. O sono está querendo pegar. Não deixa não. Você que está em casa, forte abraço. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.